Bem-vindo a mais uma aula do Panorama do Antigo Testamento. E nós estamos ainda no mês de março, estamos trabalhando o livro de Gênesis, mas agora já estamos entrando na parte que vai trabalhar sobre Noé. Dando continuidade, e disse Deus a Noé: venha para a arca, você e toda a sua casa. A nossa tradução fica com a ideia de que Deus está em algum ponto entre a arca e entre Noé, e Deus está dando uma ordem para que Noé vá para a arca. Mas quando nós pegamos a tradução direto do hebraico, nós verificamos que a palavra mais apropriada é venha. Venha para a arca. Então a posição de Deus é dentro da arca. Então aonde eu estou existe segurança. Venha para cá. A gente não entende porque algumas vezes o salmista chega e escreve algumas coisas. Por exemplo, torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará a salvo. Mas como assim? De onde vem essa ideia? Essa ideia vem porque todo o Antigo Testamento diz que aonde Deus está, existe segurança. Aqui, da mesma forma, Deus chama Noé para o local onde ele está. Deus está dentro da arca. Venha para a arca, você e toda a sua casa. E Noé vai para a arca e cumpre aquilo que Deus mandou. É óbvio que nessa passagem, capítulo 7, do 1 ao 3, a gente vai ter também a menção aos animais puros, impuros e daqueles que voam. E Deus vai chegar a estipular para Noé: olha, dos animais que são puros, 7 pares, dos animais impuros, 1 par somente, e dos que voam, 7 pares. Entenda, é dos que voam, não é das aves. A nossa tradução, por diversas vezes, vai utilizar a palavra ave. No hebraico, essa palavra significa daqueles que voam. E aí vai englobar, por exemplo, o morcego, porque o morcego voa. Não está falando da classificação de aves. Fala simplesmente daqueles que têm a habilidade de voar. Então isso vai dar uma certa diferença na nossa interpretação. E você talvez perguntar-se, por onde é que Noé vai fazer entrar tanto animal assim na arca? E fatalmente a gente poderia chegar e dizer, olha, pela fé, irmão, pela fé. Mas fique tranquilo, porque Noé fez eles entrarem foi pela porta mesmo. Existia uma porta e Noé fez eles entrarem pela porta. Até porque Deus disse que ia apresentar o casal de animais. E Noé só teria que fazer o trabalho de colocá-los para dentro. Então os animais viriam até Noé. Noé somente colocaria eles para dentro. Só isso. Então esse fato de Noé ter que sair selecionando todos os animais na face da terra, isso não existiu. Os animais vieram até Noé. E quando nós olhamos para o mundo no dia de hoje, nós temos aí algo em torno de 1.255.000 espécies conhecidas. Desse número todos, a gente tira os insetos. Deus não fala para Noé colocar insetos na arca. Então, os insetos não entram. Vida aquática também, de maneira nenhuma. Vida aquática continua na água, não tem por que eles ficarem dentro da arca. Vai sobrar algo em torno de 30.000 variações de espécies. Por que variações de espécies? Porque a gente vai ter vários tipos de cães, vários tipos de cavalos e assim sucessivamente. Vários tipos de felinos e assim vai. E aí a gente vai ter essa distribuição de anfíbios, répteis, mamíferos e aves. A gente tem essa cota que ela parece bem grande, né? Mas o que a gente tem que atentar é que a Bíblia o tempo todo está falando para o tipo base de animal. Então, é o tipo básico. E quando nós falamos de tipo básico, a gente pode pegar como exemplo o cavalo de Przewalski. Esse cavalo ele tem 33 pares de cromossomos. Ele tem material genético suficiente para dele sair todas as variações de cavalos existentes na Terra. Para sair, inclusive, zebra e burros. A única coisa que não vai sair desse cavalo é o unicórnio. O resto, você tem material genético suficiente. Então, quando a Bíblia está falando de tipo base, está falando de um animal que ele tenha material genético suficiente para, através dele, todas aquelas variações
voltarem a existir novamente. Então é isso. Esse tipo de animal é o tipo de animal que Deus ordenaria e conduziria à presença de Noé para Noé simplesmente colocar-nos para dentro da arca. E isso daria aí em torno de 1000 animais tipo base. Imagina só se esses 1000 animais aí, se tudo fosse a regra dos impuros. Noé não soubesse catalogar. Então, por via das dúvidas, vou levar todos os animais como se fossem puros. E aí eu vou pegar ali 7.000, mas são pares, então são 14.000. 14.000 dentro da arca. Se você olhar as dimensões da arca, e aqueles que já fizeram os cálculos, por exemplo, o Adalto Lourenço, ele comenta na sua palestra que daria para colocar dentro da arca pelo menos 120.000 animais do porte, do tamanho de uma ovelha. Então aí a gente tem uma ideia de que 14.000 não iam fazer praticamente muita diferença naquele espaço todo. Ia ter bastante espaço livre para esses animais, inclusive andar um pouquinho para um lado e para o outro. Bem, continuando então, farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então a gente vê aí que a arca tinha 3 andares. Imagina a arca flutuando no mar aberto, na altura ali do Equador, né? A gente tem essa arca flutuando e pelo menos 2/3 dela estará abaixo d'água. A temperatura da água vai influenciar nas condições internas. A gente vai ter um mar aí em torno de 12 a 20 graus. O ambiente vai estar escuro e frio. Ou seja, eu tenho um ambiente escuro e frio. Eu tenho um ar-condicionado funcionando o tempo todo. É a condição ideal para que ocorra o torpor e a hibernação. Bem, hibernação, a gente já sabe, né? É um sono de meses, e o torpor é um sono de dias. É aquilo que acontece, por exemplo, quando o professor da escola dominical está falando, e a pessoa começa a enxergar o professor mais longe, e a voz vai ficando mais longe, até uma hora que ele acaba dormindo. Bem, qualquer um dos 2 casos que ocorra, torpor ou hibernação, o metabolismo ele vai sofrer uma alteração e o batimento cardíaco vai ser diminuído. Então, a quantidade de calorias que esses animais vão precisar vai ser reduzida, porque ele vai ter um consumo, uma queima menor do que ele teria se ele tivesse com uma agitação plena. E isso vai fazer com que o tempo que os animais fiquem na arca não seja um tempo também que cause dificuldade nenhuma para Noé poder tomar conta desses animais. De semelhante modo, esses animais que vão estar na arca, a gente fica pensando, como é que eu vou botar uma girafa na arca? Isso não foi problema para Noé. É problema para a gente quando a gente não quer pensar ou quando a gente quer simplesmente achar um motivo para desacreditar alguma coisa. Mas, por exemplo, eu colocaria um problema. Como é que Noé colocou um leão na arca? Ora, da mesma forma como ele colocou a girafa. Seria mais fácil para Noé cuidar de um leão adulto, já com sua vida completa, com suas presas bem salientes? Ou seria melhor para Noé tomar conta de um filhote de leão? O que é mais fácil tomar conta? O filhote ou o leão propriamente dito? Noé vai entrar na arca, ele não sabe exatamente quanto tempo ele vai ficar lá dentro. Ele vai levar um animal adulto que pode morrer durante a viagem, ou ele vai levar o filhote que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então não seria um problema colocar uma girafa, porque eu não vou botar um animal adulto. Nenhum tipo daqueles répteis que não existem mais seria problema, porque os filhotes seriam do tamanho do homem. Então, até esse tipo de animal eu não teria problema nenhum em encontrar dentro da arca. Então vamos agora passar para a teoria das hidroplacas. Então essa teoria ela vai indicar que em algum momento os continentes, abaixo dos continentes existia um oceano antigo.
E esse oceano ele era composto de várias cavernas, como nós temos cavernas hoje preenchidas com água e temos os mergulhadores que entram dentro dessas cavernas e tiram imagens, fotos, paisagens que são praticamente surreais. Bem, nessa época aqui se comentava a respeito de um oceano primitivo, abaixo dos continentes. É muito difícil acreditar isso? Não, não é muito difícil, porque quando nós olhamos para a questão da penetração da água no solo, por exemplo, a água vai penetrando no solo até um limite máximo de 8 quilômetros. Então ela consegue passar pela areia, pelas pedras que são porosas, mas vai chegar num determinado momento que a terra está tão compacta, que a rocha está tão compacta, que a rocha não tem porosidade nenhuma. E aí a água não vai passar por aquela rocha. Então vai criar-se ali uma resistência natural. Então dali para baixo não vai ter água. Isso ocorre aos 8 quilômetros. Mas na Península de Kola, na Rússia, foi feita uma perfuração por mais de 12 quilômetros. E essa perfuração por mais de 12 quilômetros achou água. E não achou simplesmente água, achou água mineral extremamente quente e com proporção de sal 2 vezes maior do que encontrada no mar. Como? Se a água passar a 8 km já era difícil, e ainda ter sais minerais dentro dela, aquilo lá não peneirou. Como existe essa água aqui embaixo? Essa é a grande pergunta. E foram feitas pelo menos 3 perfurações de locais distintos e também se encontrou água nessas regiões. Então, assim, existe uma probabilidade muito grande dessas hidroplacas terem existido, que eram cavernas preenchidas com águas e a gente tinha os pilares de sustentação dessas cavernas. A altura média dessas cavernas era estipulada com algo em torno de 1 quilômetro. Então você imagina aí 1 quilômetro de altura e as colunas segurando essa estrutura toda. Então, continuando, o que acontece se em algum momento houver um cisma, ou houver uma rachadura de 12 km de profundidade até que se chegue a esse ponto com água? Essa água que está quente, está em grande pressão, ela vai começar a jorrar com intensidade. A água toda ela vai se conduzir para aquele ponto aonde está começando a vazar. Então a água toda vai ir sob pressão naquele ponto. A água subindo em alta velocidade, batendo na rocha, escavando a rocha, vai levar todo quanto é tipo de sedimento para a superfície. Então, água quente para a superfície com sedimentos, a gente vai ter, propriamente dito, lama. Lama quente caindo sobre os animais que estavam ali perto. E aí a nossa formação do petróleo, por exemplo, vai ocorrer baseado nisso. Como é que a gente tem registro fóssil? O registro fóssil nada mais, nada menos é do que um animal que ficou preso na lama e aí o corpo produziu amônia em grande quantidade e aí houve a fossilização do animal. Se a gente quisesse fossilizar um peixe no dia atual, bastariam 24 horas esse processo. Simplesmente assim. Então essa água vai sair em grande pressão, a força da água achando aquele canal de subida vai fazer com que as placas que estão ao redor sejam impulsionadas exatamente para a esquerda e para a direita, para abrir um espaço maior para que a água possa vazar com mais facilidade. Isso vai empurrar as placas, cada uma para o seu lado. E, segundo a análise científica, se existissem cavernas de 1 km de altura, provavelmente essa água iria parar e iria cessar com 40 dias. E é mais ou menos o que o nosso registro bíblico demonstra. Bem, eu falei que essas placas estão se movendo para a esquerda e para a direita, tendo em vista que desse cisma que houve, dessa rachadura, onde que essa água está saindo em alta pressão para cima. Imagina então que a gente tem uma locomotiva indo e ela vai encontrar uma barreira, um anteparo. E ela vai se chocar fatalmente. É o que está acontecendo com as placas. Elas estão deslizando como se tivessem uma régua em cima de uma fileira de dominós e a gente empurra o dominó e a régua vai deslizando junto, na mesma direção do dominó. E assim que o dominó cai por completo no chão, a régua ainda prolonga e escorrega sobre o dominó.
É o mesmo princípio da aquaplanagem, quando a gente está dirigindo e o carro vai encontrar aquela faixa de água e você quer fazer uma curva, mas o carro não te obedece. Ele simplesmente continua no mesmo sentido, no mesmo movimento, deslizando sobre a água, porque a água vai impedir com que o pneu toque na superfície, que vai fazer com que ele venha aderir e permitir que você tenha controle do carro novamente. O que está acontecendo é que em algum momento essa placa continental ela vai cair e vai bater em algum lugar. Assim que ela bater, vai acontecer mais ou menos algo similar a isso. No ponto onde que ela se chocou, vai ter uma grande elevação de terreno, ou seja, uma grande elevação de cadeias de montanhas, e a própria física vai indicar que o movimento vai ser passado de vagão para vagão até o último. E aí a gente vai ter um choque num pequeno movimento de cadeias de elevações de montanhas. Quando nós olhamos também para a nossa realidade, a gente vai ter a Cordilheira dos Andes à esquerda e a gente tem, por exemplo, a Serra das Araras à direita. Se você olhar isso em qualquer hemisfério, você vai ver a mesma coisa acontecendo. Pode olhar na América do Sul, pode olhar na América do Norte, você vai ver o mesmo princípio ativo. Você pode fazer a mesma coisa olhando para o outro lado, exatamente o lado da África. Você também vai notar a mesma coisa acontecendo. Quando nós olhamos para a nossa faixa litorânea, se lembrar que aquela água que saiu em alta pressão subindo, ela começou a escavar o terreno, na hora que o terreno para de ter aquela pressão de água jogando ele para cima, novamente o terreno vai se acomodar. Então o terreno vai descer e vai fechar sobre a terra. Só que quando ele se acomoda, aquela parte toda que foi devastada embaixo vai fazer com que haja uma pequena inclinação do terreno. E aí a gente tem a nossa região litorânea, como nós podemos ver essa foto do mapa, onde a gente tem uma faixa que está debaixo da água, mas você vê que existe uma elevação muito alta ainda. E logo depois a gente vai ver que tem um abismo, existe uma queda muito grande. E isso é exatamente o que ocorre. Se você chegar e entrar em um mar e você começar a andar com a roupa adequada e você achar que você vai andando e você vai descendo gradativamente e vai chegar no fundo do oceano, não. Você vai andar e se você não tomar cuidado vai ter uma hora que vai ter um grande abismo e você vai cair vertiginosamente, porque é exatamente o local onde teve essa fissura. Outra coisa interessante, só para a gente reforçar a questão dos dias de Noé, isso aqui foi passado pela Dalton Ransom para um colega cientista para poder analisar como se cultura de bactérias fosse. Mas não são culturas de bactérias. Mas ele deixou o colega dele trabalhar dessa forma. E esse colega dele vai trabalhar e vai analisar o gráfico e vai falar, olha, eu tenho dois grandes problemas com esse gráfico. Um é aquele ponto lá em cima, onde que de repente começa a ter uma diminuição no tempo de longevidade dessas bactérias, né? E o outro ponto é essa aqui, que todas as bactérias estão no mesmo meio e elas vivem praticamente a mesma coisa, só essa bactéria que não vive. E aí foi dito para ele que, olha, mas essa aqui a gente retirou do meio. Ah não, se vocês retiraram do meio está explicado porque a longevidade dela é tão pequena, ela foi retirada. Sim. E o que aconteceu com esse elemento lá em cima? Porque a longevidade estava entre 800 e 900. Por que de repente caiu vertiginosamente? Aí ele falou, a gente mexeu no sistema, a gente tirou um pouco de água. Aí o cara chegou e falou, olha, então eu entendo, então está correto. Isso aí é uma curva de degradação. Os corpos tiveram que se adequar à nova realidade que existia no ecossistema. Então eles se adequaram à realidade e a partir de agora a vida vai ser mais ou menos aqui embaixo. Quando foi dito para esse homem que o primeiro ponto se tratava de Adão, o ponto de inflexão era Noé e o ponto que estava no meio do gráfico era Enoque, ele simplesmente falou que é impossível. Mas antes, como se tratou como se bactérias fossem, existia a possibilidade. Então, só para você ter uma ideia, que não importa qual seja a sua área, Deus se revela e Deus dá indícios de que Ele fez todas as coisas. É possível um homem também, por questão de ciência, ele chegar à conclusão que a Bíblia está falando a verdade e que existe
uma mente superior pela criação de todo o universo. E que esse ser que criou todas as coisas, ele se identifica dentro da página das Escrituras. Bem, por fim, Noé vai sair da arca. E aí vai dizer que Noé sai da arca e pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves do céu, e tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á por alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então a gente verifica que no princípio, antes da queda do homem, o mundo perfeito, o homem se alimentava de árvores que dê fruto e toda planta que dá semente. Logo depois, com a entrada do pecado do mundo, com a degradação de todas as coisas, com a queda do homem, Deus complementa a alimentação do homem com toda a erva verde também. E agora que Deus teve que chegar e rearranjar o planeta, o homem agora, pós-diluviano, acrescentou ao seu cardápio tudo que se move. Questão de genealogia. Como é que ficou a genealogia logo depois do dilúvio? Bem, a gente vai ter Noé, vai ter os seus filhos e os seus descendentes, um após o outro. E a longevidade decrescendo conforme aquele gráfico que a gente apresentou. Mas aqui fica muito melhor para a gente verificar quem é que estava vivo na época em que Abraão e Sara andavam sobre a terra. Então a gente consegue enxergar que Abraão e Sara, eles andaram sobre a terra enquanto Noé era vivo. Sim, Noé expirou e Abraão e Sara continuaram a andar sobre a terra. Abraão e Sara morrem, mas Sem continua vivo. E aí a gente vai ter Ismael, vamos ter Isaac, Jacó. Então a gente verifica que até Jacó era possível o homem ter contato direto com Sem. Então não fica muito difícil contar como era a vida pré-diluviana, porque existia um homem pré-diluviano vivo ainda nos dias de Jacó. Então era muito fácil você poder contar a história com exatidão conforme ela aconteceu. Era muito fácil narrar como foi feita a entrada na arca. Era muito fácil narrar todas essas coisas. Então, não existe dificuldade alguma em narrar esses fatos. E o único que não vai ter contato com ninguém vai ser José. Mas, pelo tempo que José tem com Jacó, seria o suficiente para poder chegar e dizer que José tem conhecimento daquilo que os seus ancestrais passaram. E assim a gente termina praticamente um panorama de Gênesis só abordando Noé. A gente chega do primeiro descendente até o último descendente, a gente verifica tudo, o conhecimento que eles têm e como eles poderiam ter passado tudo isso de geração para geração. Bem, essa aula de Noé termina aqui. Que você possa nos acompanhar na próxima aula, na semana que vem, quando nós estivermos trabalhando sobre Abraão, Isaac, Jacó e José. Então, que você possa ficar na graça e na paz do Senhor, que você tenha uma boa noite, que Deus te abençoe e te guarde e a toda a sua família. Fique na paz e Shalom.